Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós falaremos sobre a função PROC-V. Esse vídeo ele foi focado na pessoa que não conhece absolutamente nada de PROC-V. Quem já conhece o PROC-V e quiser acompanhar o vídeo, seja bem-vindo. Primeiro, nós passaremos pela teoria, bem rápido, e daremos continuidade no exemplo prático que vocês estão vendo aqui na tela. Aprender PROC-V ajudará a identificar quando você tem que usar essa função. E o que é PROC-V? É uma função pré-definida que você pode usar para pesquisar dados em uma lista ou em tabelas do Excel. Quando usar? É muito prático para quem tem uma planilha grande ou quando precisa pesquisar algo várias vezes. O V de PROC-V significa vertical. Por quê? O PROC-V ele faz uma leitura semelhante à nossa. Observe que minha base de dados ela está organizada em colunas. O PROC-V ele lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ele é composto de 4 argumentos: valor procurado, matriz tabela, número de índice de coluna e procurar intervalo. A sintaxe do PROC-V, que está montada aqui, é essa. Vamos a um exemplo para o valor procurado. O valor procurado, imagine que você estivesse procurando um número de telefone. O nome da pessoa seria o valor procurado. A matriz tabela é a agenda onde você está procurando esse nome. O número de índice de coluna tem um detalhe. O PROC-V, neste argumento, ele não usa títulos de coluna. Ele não trabalha com A, B e C. Ele trabalha com 2, 3, 4, 5, 1. Então, não informe títulos de coluna. Caso contrário, seu PROC-V não funcionará. Procurar intervalo significa você quer uma correspondência aproximada, você quer uma correspondência exata. E o que é essa correspondência? Correspondência é o resultado do PROC-V. Primeiro passo para o PROC-V é selecionar essa tabela. Por quê? Para facilitar, eu vou definir um nome, um alias a ela. Vou chamar de agenda. O nome, ele não pode conter espaço, não pode ultrapassar 255 caracteres e não pode ser duplicado na mesma pasta de trabalho. E não pode ter caracteres especiais, como interrogação e etc. Vamos à prática. Depois de ter nomeado a tabela, que é a base de dados, a dinâmica desta pequena lista é a seguinte: nós informaremos o nome do contato e o PROC-V retornará telefone comercial e fax. Então, nós devemos informar o nome. Baseado no nome, ele localizará o telefone e o fax. Antes, vamos analisar em qual coluna, em que número de coluna encontra-se telefone comercial e fax. Vou voltar na minha base de contatos e identificar. Na minha tabela agenda, eu tenho 3 colunas. Telefone está na coluna 2, não é coluna B, coluna 2. Se eu colocar B, o PROC-V não vai funcionar. Fax está na coluna 3. Se eu colocar C, o PROC-V não vai funcionar. Com base nisto,
Voltamos à nossa lista e montamos o PROC-V. Primeiro, vou montar o telefone comercial. Igual PROC-V. O assistente é semelhante, é idêntico ao que eu montei aqui em cima. Ele pede o valor procurado. No caso da agenda telefônica, nós temos que procurar primeiramente o nome do nosso contato. Depois de informar ao PROC-V que ele deve procurar um nome, nós devemos informar onde ele tem que procurar esse nome, que é aquela tabela que foi nomeada como agenda. A seguir, quando ele encontrar esse nome na tabela agenda, para qual coluna ele deve navegar? Nós já identificamos que é a coluna 2. A coluna 2 ela tem o conjunto de dados telefone comercial. E por último, e não menos importante, verdadeiro ou falso. Verdadeiro representa uma correspondência aproximada, que não é o nosso caso. Nós precisamos de uma correspondência exata, que é o falso. Você pode dar um duplo clique em falso, para trabalhar com uma correspondência exata, ou pode digitar 0, que também funciona como falso. O 1 funcionará como verdadeiro. Correspondência aproximada trabalha com range de valores. Nós falaremos em uma outra oportunidade. Correspondência falsa, ela vai trazer um valor exato. Nem sempre nós queremos um valor exato. Ao pressionar Enter, você vai identificar que minha função retornará um erro. Esse erro ele é gerado por conta que o nome do contato não foi preenchido ainda. Eu vou montar agora o último PROC-V, que é do fax, para a gente ver funcionando. Fax também vai lá procurar o nome na agenda. Quando ele encontrar, ele vai para a coluna 3 e eu quero que ele me retorne um valor exato. Feito isso, vou ver um contato que eu tenho na minha base. Anabela Domingues. Vou digitar esse nome, Anabela Domingues, para ver o PROC-V retornando o telefone comercial e o fax. Anabela Domingues. Quando você pressionar Enter, ele automaticamente busca os contatos desta pessoa. Essa, então, é a nossa videoaula. Comentamos de uma maneira bem rápida sobre o PROC-V. Quem precisar desta planilha, mande um e-mail para felixsena0@hotmail.com.